doutor Mauro Fisber, da janela da Paulista. Doutor, que bom estar aqui, né? Muito bom, muito obrigada. O assunto não podia ser outro, né? O que está na moda e o que é muito sério, que é a tal da adultização. O Congresso quer legislar sobre as redes sociais, as mães de São Paulo montam um coletivo para todas concordarem que seus filhos devam usar celular mais tarde, mas será que isso resolve? É uma questão política, inicialmente. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer muito grande estar com vocês na Janela da Paulista. Essa questão da adultização é uma questão antiga. Na verdade, já há muitos anos aqui no país se discute, desde que apareceu um fenômeno chamado Sinhazinha, em que havia uma ânsia muito grande das crianças e das mães de transformarem suas filhas em um quadro que, na verdade, era sadomasoquista, né? Na verdade, com correias, com correntes, com chicotes, com coisas assim, porque era um modelo padrão. E aí, então, houve uma avalanche de questões assim. Isso é uma coisa normal, é uma questão simplesmente de é bonito porque a menina quer ficar igual ao seu ídolo, ou, na verdade, é uma precocização de comportamentos. E esse processo acabou vindo à tona nesses últimos anos com a questão da internet, principalmente com a viralização, primeiro, das questões específicas do sexting, dos nudes, das questões de transportar mensagens pela rede de uma forma que você não sabe para quem está indo, para quem está recebendo. E uma coisa que é importante é que nós não sabemos exatamente com quem nossos filhos estão falando e exatamente qual é o padrão de comportamento que está sendo adotado quando nós estamos dentro de uma rede, uma criança sem nenhum limite. Então, uma coisa é eu pegar um adulto que usa qualquer filtro para trabalhar na internet, uma coisa é uma criança que ela tem acesso a qualquer coisa e é muito difícil ser limitado se os pais não controlarem. Então é uma questão de educação. E a questão de educação acabou virando uma questão política. E a questão política no sentido de que eu preciso regulamentar. E essa é uma questão que a gente pode conversar. Pois é, mas o grande obstáculo para essa regulamentação pelo Congresso é a ideia da censura, né? Que principalmente a direita brasileira fica dizendo que regulamentar seria censurar, o que, na verdade, não é bem isso, né? Porque toda vez você tem que ter regra na sociedade, nem sempre você está censurando. O tema, na verdade, é a questão de custos. Na verdade, então, toda vez que eu tenho uma questão de controle, de limites, etc., eu tenho uma questão de custos, porque as redes têm que colocar vigilância, na verdade, não automatizada, 24 horas por dia. Porque uma coisa é você trabalhar com algoritmo. Está caro. Claro, você vai trabalhar com algoritmo, você vai trabalhar com retirada de palavras-chave, você vai retirar imagens específicas, mas a questão subliminar ou a questão que vem, você ultrapassa esse controle do algoritmo, é muito pior. Então você precisa ter uma avaliação humana. Isso custa muitíssimo. Além do que você está retirando uma série de aspectos comerciais da jogada. Tem uma monetização muito grande desses conteúdos. Isso é uma outra coisa que precisa ser retirada. Então eu não posso remunerar pessoas por fazerem conteúdos inadequados. Em relação à regulamentação pelo Congresso, o Congresso está fazendo, na verdade, uma adaptação da lei de controle das redes da internet, que já está normalmente regulamentado e já está adequado. O que eles estão fazendo é uma adaptação muito simples, na verdade. Não acho que vai resolver muita coisa. A questão agora é de quem vai pagar por isso. Então é quem vai regulamentar, quem vai controlar o que está na rede. Eu acho que começa pelos pais. Os pais têm que controlar o que os filhos estão assistindo o tempo todo. Passa por filtros.
Então, existem programas de controle e existem formas de você permitir ou não uma determinada idade determinados conteúdos. Aí começa a questão de que, por exemplo, celular antes dos 12 anos é uma questão de escolha dos pais ou é uma questão de proibição? Eu acho que realmente é questão de compra, mas como eu vou controlar quem está comprando? Os pais estão indo para a Europa, para os Estados Unidos, para comprar iPads para os seus filhos de 1 ano, 2 anos, para assistirem vídeos. Então, como é que eu vou controlar quem está comprando? Eu vou falar que é proibido um celular até os 12 anos, mas quem vai controlar isso? Não tem como controlar, né? Não tem como. Então, o controle é dentro de casa. É dentro de casa, tem que ser dos pais, mas tem que conscientizar os pais para isso também. Porque parece que os pais têm sido. O doutor Francisco Assunção fala muito isso, que os pais desaprenderam a ser pais, são amiguinhos. Então, a gente tem uma questão que a gente estuda bastante dentro da pediatria, são os estilos parentais. A gente já conversou isso algumas vezes, dos pais conservadores, dos pais permissivos, dos pais negligentes ou não envolvidos, e os pais teoricamente normais. Os normais são muito poucos, a gente sabe. Então, teoricamente, é menos de 1/4 quando a gente avalia por uma série de questionários que existem para a gente poder utilizar. O grupo de pais que são mais frequentes hoje são os permissivos. Talvez porque as gerações anteriores foram muito autoritárias. E aí essa geração, ela quer permitir tudo. Só que o permitir tudo é relativo. Você vai deixar seu filho atravessar a rua sem controle? Você vai deixar ele colocar o dedo na tomada? Você vai deixar ele ficar na internet 24 horas sem nenhum controle? Vai. Então é uma questão de ser controlador responsável. Se eu for um controlador responsável, eu consigo ter uma forma de entender o que está acontecendo e aí sim eu vou filtrar e vou permitir o que é adequado ou proibir o que não é adequado. Mas cabe aos pais. Talvez os pais precisem de ajuda com formação, com educação continuada, com atuação maior do pediatra, atuação maior dos ginecologistas, principalmente no período anterior ao nascimento, os clínicos gerais, todos os médicos e profissionais de educação das escolas para talvez ajudarem os pais a determinar o que é adequado e o que não é. É, mas é difícil, hein? Porque hoje também os pais estão os dias inteiros fora de casa, eles trabalham, né? É uma coisa muito... Se você vai deixar o seu filho, por exemplo, com uma pessoa que não tem nenhum tipo de preparo, que não tem nenhum tipo de educação, que simplesmente ela veio de algum lugar e ela não tem emprego, e ela fala assim, eu sou babá, eu sou cuidador, eu sou empregada, a gente tem que entender que assim, ela não tem preparo para isso. Não estou dizendo que ela não é uma pessoa boa, estou dizendo que ela não tem preparo. E aí, assim, eu preciso pensar quem que eu estou deixando meu filho ficar quando eu estou fora de casa. Como é que eu posso permitir que essa pessoa seja a educadora? Ainda bem que hoje está melhorando isso, né? Hoje já existem cursos profissionalizantes para formar babá, cuidador, auxiliar de creche, babysitter, essas coisas, né? Só para você saber, por exemplo, nós somos conselheiros de uma entidade que é a APAF. A APAF é uma entidade que atende população carente na região central de São Paulo. Eles têm cursos excelentes de babá, de cuidadora, de coisas, e funcionam muito bem, com recursos excelentes de educação, com uma formação importante da teoria da mudança, para que realmente você queira mudar alguma coisa na sociedade. Que bom. Né? Então, papai e mamãe têm que pensar direito nessa questão, né? Eu gosto muito da comparação que diz que você não vai deixar o seu filho na rua sozinho, né? Então, é a mesma coisa, se deixar na internet... Quando nós éramos crianças, nós brincávamos na rua. Hoje é impossível você brincar na rua, então hoje você vai ficar dentro de locais fechados. Esses locais fechados podem ser também complexos. Agora, os pais precisam ter alguma forma de controle da visão da internet. Se o nosso tempo de infância era a visão, controle da televisão, na verdade hoje nós controlamos todos os meios
e comunicação que essa criança tem com o exterior. Mas a televisão jamais foi tão agressiva. Nunca. Hoje a televisão parecia coisa de bebê, perto do que é hoje. Perto do que é hoje. Tá bom, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.